adversidade. Quando você passa uma adversidade, o amigo estende a mão. E já passando para ele aqui, só vou contar rapidinho aqui para não estender. O ano passado eu perdi minha mãe, né? O ano passado fez um ano agora. Fez um ano da morte do irmão dele e fez um ano também da morte do cunhado dele. O ano de 2018 para a gente foi um ano só de velório, só de choro. E a gente vendo nosso irmão, que fazia evangelismo com a gente, nosso irmão Carlos, né, e eu olhava para um dos tais, eu falei, quantas risadas a gente já deu, churrasco, louvando ao Senhor, fazendo churrasco junto com os irmãos, e a gente passando toda essa situação, a gente chorando junto. E a minha mãe partiu com 56 anos, e no momento que eu mais precisei, Deus me acolheu e trouxe pessoas abençoadas como um dos tais. E a gente é nessa luta, é na alegria e na tristeza. É um casamento mesmo. Porque se Jesus é o noivo e a gente é noiva, o ministério de Jesus é baseado no casamento. Então o casamento é muito sério. Então eu louvo a Deus pela vida do meu irmão. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão mesmo. E não tenho vergonha de falar aqui em praça pública que eu amo a vida dele. E que a gente já chorou bastante, já deu risada bastante. E estamos juntos aqui, irmão. Estamos juntos vivo até quando Deus permitir. Vai passar poucas e boas, né? É isso mesmo, ditado? Poucas e boas? Acho que é isso mesmo, né? É sempre junto. Na fraqueza, né? O apóstolo Paulo diz assim que quando eu estou fraco, aí é que sou forte, e que nós devemos andar em dois, né? Então é isso. Quando eu estou fraco, ele me fortalece. Quando ele está fraco, eu o fortaleço. É assim que vai. Mas a gente sabe que a caminhada com Cristo não é fácil. E o pessoal estava aqui fazendo aquela peça. E eu sentado ali, Deus falando comigo. E profundamente em relação a querer ajuda. Muitas vezes nós achamos que as pessoas a qual nós depositamos a nossa confiança, elas são obrigadas a nos ajudar. Mas Deus veio para quebrar esse paradigma quando Ele fala do bom samaritano. Porque verdadeiramente a ajuda que nós necessitamos, ela vem da onde a gente menos imagina. Às vezes você conta com alguém para ajudar você, a sua casa, a sua família, e essa ajuda vem da onde você menos imaginava. Às vezes é uma pessoa que você nunca olhou para a cara dela. Às vezes ela esperava de você, sabe o que? Um oi, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e você nunca deu. Mas quando você precisou, essa pessoa foi a primeira a estender a mão a você. Mas o mais engraçado, sabe o que acontece? Que nós temos a mente fraca e esquecemos rápido das coisas. E essas pessoas que muitas vezes nos ajudou, sem a gente menos esperar, nós esquecemos dela. E às vezes essa pessoa necessita de ajuda, e você passa despercebido, assim como passou o levita, assim como passou o sacerdote. Você se colocou no lugar deles. Você estava no lugar daquele que estava surrado, todo machucado, e essa pessoa que você menos esperou, ela te ajudou. Mas hoje você se coloca no lugar dela, e você não ajuda. Você já parou para pensar isso? Quantas vezes nós fazemos isso por nós esquecermos das pessoas que nos ajudou lá atrás e achar que hoje nós estamos em pé, forte, firme, e as pessoas não necessitam da nossa ajuda. E quando eles estavam fazendo isso, Deus me levou a uma passagem simples, onde Jesus ele se encontra ali no mar da Galileia. E uma multidão, a Bíblia fala, que estava ali para ouvir a Jesus. E Jesus ali no capítulo 6, versículo 9,
aparece um menino. A Bíblia diz que era um menino. E esse menino, ele só se encontrava com 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia fala ali no capítulo 9 que 2 discípulos chegou a Jesus e falou assim, eu só tenho, nós encontramos esse menino no meio da multidão e ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? O que eu quero te dizer, que Deus me levou através da administração daquele pessoal que fez o teatro, é que às vezes você se encontra em meio à multidão e você não dá nada para você mesmo, mas o pouco que você tem para oferecer serve para alimentar uma multidão. O pouquinho que você tem, às vezes você acha que você é uma pessoa insignificante. Hoje nós vemos as pessoas se matarem por achar que são insignificantes e não é importante para ninguém, por achar que não tem nada para oferecer. Pois eu quero te dizer que você tem muito para oferecer quando o Senhor está no negócio. Às vezes você quer fazer as coisas com a tua própria vontade, mas assim você não consegue. Mas quando Deus está à frente, o pouquinho que você tem, o Senhor faz com que uma multidão seja saciada por aquilo que você tem. Você consegue entender isso? E a Bíblia diz assim, que aquele menino, em meio àquela multidão, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão sedenta, com fome, eu fico imaginando o que aquele menino não sofreu para guardar aquilo que Deus tinha dado para ele. Quantas e quantas vezes as pessoas querem roubar aquilo que você tem? As pessoas necessitam de você. As pessoas estão sedentas de Cristo. As pessoas precisam com que aquilo que você tem seja compartilhado. Mas eu tenho pouco, e o que eu tenho não dá para alimentar quem eu queria alimentar. Eu ouvi uma palavra essa semana que dizia uma coisa, o meu pastor falou, e aquilo ficou muito no meu coração, quando ele disse assim, aquilo que as pessoas veem em você não é o que vai levar você para o céu. Às vezes o seu testemunho, meu querido e minha querida, que as pessoas da igreja veem em você, não é isso que vai fazer com que você venha obter a salvação. O que vai fazer com que você venha obter a salvação é aquilo que você tem dentro de você, que só Deus pode ver. É um pouco. Aquilo com que as pessoas não veem é o que Deus vê dentro de você. E isso é que é importante. Esse menino em meio à multidão chega a Jesus com 2 discípulos, e os discípulos dizem assim, ei, Senhor, eu estou com esse menino aqui, mas o que ele tem é tão pouco. Quem deveria te fortalecer acaba te colocando para baixo. Quem deveria aumentar a tua autoestima te coloca para baixo. Quantas vezes você, dentro do teu ministério, dentro da tua casa, precisava de uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, de superação, meu querido e minha querida, e essas pessoas te colocaram para baixo pelo pouco que você tem para oferecer. Mas damos glórias a Deus, porque nós temos um Deus que vê que em meio à nossa fraqueza, é aí que nós somos fortes. Quando as pessoas veem o natural, o Senhor vê o sobrenatural, aquilo que está dentro de nós. É isso que nos faz grande, que nos faz forte perante a uma multidão, que nós não deixamos tomar aquilo que o Senhor tem para nós, que nos faz grande. É esse Deus que nós servimos.
Um Deus que nos exalta quando os outros querem nos colocar para baixo. Mas o Senhor olha e fala assim, ó, esse pouco que você tem é o necessário para alimentar muitos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é e não porque Ele tem para nos oferecer. Louvado seja Deus.